gravar a live. Estou gravando a live porque alguns alunos vieram me mandar mensagem, principalmente alunos de outros cursos e tal, que queriam muito assistir, mas estariam em aula e tal. Então, eu vou deixar essa live gravada. As questões que a gente vai resolver aqui em vídeo, eu também já preparei um PDF com elas, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês a sala de aula no Classroom. E aí vocês vão poder entrar, é só solicitar e lá vai estar disponível tanto o vídeo aqui da live, como também as questões, o PDF. Tá legal? Eu vou começar aqui e já aproveito logo para avisar que eu vou admitindo junto com a aula aqui a galera, tá bom? Então, se eu precisar parar rapidinho para admitir 2, 3 e tal, eu vou avisar e aí a gente já retoma, beleza? Bom, então, bora começar. Já passaram aí 7 minutinhos do horário que a gente combinou. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela do meu iPad. Prontinho. Aqui, eu acho que vocês estão conseguindo já ver a primeira questão que eu separei para vocês, tá bom? E essa questãozinha, ela vai pegar lá o início da Guerra Fria, né? Que é um tema que temos que ter cuidado, porque ele pode aparecer tanto em questões de geografia, como também em questões de história. É um tema, claro que a história ela detalha um pouco mais, a história ela vai lá nas guerrinhas, né, na questão da Coreia, na Guerra do Vietnã, tá certo? Em questões envolvendo revoluções, como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a história ela narra os fatos ali, beleza? A geografia faz um apanhado das ordens, tanto que a introdução da geopolítica a gente trata como a velha e a nova ordem mundial. A velha é a ordem da Guerra Fria. A nova ordem mundial é a ordem que vem após o final da antiga União Soviética, tá bom? Essa questãozinha aqui, ela é uma das melhores questões que eu já vi aí sobre Guerra Fria. Ela foi de uma universidade lá do sul do Brasil, tá bom? E ela foi uma questão extremamente errada, muito, muito, muito errada mesmo, porque ela mexe um pouco com o conceito de Guerra Fria e ela também trata sobre um pouco da interpretação do aluno conhecer o cenário e, ao mesmo tempo, interpretar o que é a Guerra Fria como essência, tá bom? Deixa eu aproveitar para fazer uma introdução e aí a gente vai fazer a resolução da questão a partir dessa introduçãozinha aí, tá bom? Então, galera, numa questão de prova, se de repente ele for trabalhar com a velha ordem mundial, a velha ordem ela iniciou exatamente após o término da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, ela inicia em 1945, tudo bem? E essa velha ordem, como eu disse há pouco a vocês, ela durou até o ano de 1991, até a União Soviética, então, fragmentar. Tudo bem? Lembrando que as questões, elas também podem trabalhar de outra maneira que não chamar para esse período de velha ordem, né? De repente, eles podem trabalhar velha ordem mundial como a ordem do mundo bipolar. É o mesmo contexto, basicamente, tá bom? Chamo a atenção de vocês para que você entenda que antes da Segunda Guerra Mundial havia uma ordem, beleza? Essa ordem, ela foi marcada pelo contexto do imperialismo. Então, antes da velha ordem, que é a ordem bipolar, o mundo ele era multipolar. Olha que interessante. Então, muito aluno, muita gente acha que multipolaridade foi algo que surgiu pós 91. Quando não, na verdade, antes da Segunda Guerra, você já tinha uma multipolaridade. Lembrando que as potências imperialistas, que eram várias, eram potências que comandavam o mundo. Então, automaticamente, você, por ter várias, você tinha uma multipolaridade anterior à velha ordem mundial. Beleza? Aí, o cenário que vai marcar isso aqui, obviamente, é o cenário ali da Guerra Fria. E é muito importante a gente conhecer os marcos que introduziram e finalizaram a Guerra Fria. Como eu falei, é uma leve introdução, tá bom? Bom, a Guerra Fria, ela como evento inicia em 47 e admito para vocês que esse início aí é o que mais a galera tem dificuldade de lembrar, a razão que vai proporcionar o início dela. Bom, sempre o pessoal lembra o final, que é 89,
o ano e aí que o Muro de Berlim vai encerrar, tá certo? Só tomem cuidado com o detalhe. Como muito aluno sabe que 89 é a queda do Muro de Berlim e que isso marca o fim da Guerra Fria, muito aluno pode achar que o início da Guerra Fria teria sido a construção do muro. E, na verdade, o Muro de Berlim ele não é causador da Guerra Fria. O Muro de Berlim ele é uma consequência da Guerra Fria estar acontecendo. Tá? Aproveito para lembrá-los que, em 47, a Guerra Fria iniciou com o lançamento pelo governo dos Estados Unidos de uma doutrina. E essa doutrina ela é chamada de Truman. Queridos, bora aproveitar, já que a gente está falando aí de doutrinas, né? Bora aproveitar para lembrar as 3 principais doutrinas dos Estados Unidos que podem aparecer na tua prova. Uma doutrina, ela é mais histórica, vou aproveitar para te dar um apanhado geral, e aí nós temos 2 doutrinas que podem cair em geografia, tá bom? A histórica foi a primeira doutrina lançada pelos Estados Unidos no século XIX. Esta doutrina é a Monroe, e ela tinha um slogan muito famoso, que dizia América para os americanos. Claramente, a doutrina Monroe, ela defende que a América deixasse de ser uma colônia europeia. Se a América é para os americanos, então significa dizer que a América ela não é para a Europa, né? Então, essa doutrina, ela meio que é uma estratégia de afastar a influência europeia e, claro, deixar o caminho aberto para que os Estados Unidos pudessem dominar a nossa região. Então, a doutrina Monroe, ela é uma doutrina importante, exatamente porque ela vai construir a ideia da independência, ela vai incentivar com que os países latinos se tornassem independentes para que aí os Estados Unidos pudessem construir a sua influência aqui na nossa região. Beleza? A segunda doutrina que os Estados Unidos lançaram é essa aí, é a doutrina Truman. Ela vai ser responsável em criar aquele roteiro da bipolaridade, da Guerra Fria. Daqui a pouquinho, eu vou, inclusive, esmiuçar a doutrina Truman, explicando para vocês quais foram as principais ações dela. Daqui a pouquinho, a gente detalha isso. Bom, e a terceira e última grande doutrina americana foi a doutrina Bush. Essa doutrina ela surgiu depois do 11 de setembro e o principal objetivo dela é o de combater no mundo o terrorismo. Aproveito para te lembrar do seguinte, ó, a doutrina Bush ela não criou a OTAN, mas ela foi fundamental para manter a OTAN no jogo, para manter a OTAN viva. Porque, em tese, galera, a OTAN ela surge pela Guerra Fria. Então, a partir do momento que a Guerra Fria ela encerra, não tem mais por que os Estados Unidos manterem uma aliança militar que representa para os seus membros um grande custo, não é verdade? O que a gente percebe? Que com o 11 de setembro, os Estados Unidos encontram a razão para continuar fortalecendo a OTAN, para que dessem a eles, por meio da OTAN, uma hegemonia militar soberana ao mundo, não é isso? Então, a doutrina Bush ela tem um foco em combater o terrorismo. E aí, lembrando que 2 países sofreram invasões dentro da doutrina Bush. O primeiro foi o Afeganistão e o segundo foi o Iraque, tá certo? Ano retrasado, o CESUP até cobrou uma questão falando sobre a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Eu acho que vocês lembram, ela foi uma retirada catastrófica e os talibãs voltaram, inclusive, para o poder, né? Os talibãs que lá depois do 11 de setembro foram acusados pelos Estados Unidos de financiarem a Al-Qaeda para a realização do atentado terrorista em solo americano, tá bom? Então, a doutrina Truman é a doutrina da Guerra Fria e a doutrina Bush, ela já surge na nova ordem mundial, tá bom? Deixa eu aproveitar logo e explicar para vocês quais foram as ações que essa doutrina, a Truman, ela vai implementar no mundo, tá? Bom, a primeira grande ação dela foi a implementação de um plano econômico chamado Marshall, beleza? Plano Marshall, ele é um plano importante, ele é a primeira ação que a doutrina Truman, então, criou. Então, galera, uma dica. Se uma questão, ela cobrar de vocês o início da Guerra Fria, o início da Guerra Fria é a doutrina Truman, beleza? Agora, se o elaborador, ele resolver subir um pouco mais o nível para tornar a questão um pouquinho mais difícil, ele pode citar
qual foi a primeira ação da doutrina Truman como marco inicial da Guerra Fria. E a primeira ação foi esse planinho aí, o Plano Marshall, tá bom? Cara, a segunda grande ação que essa doutrina implementou foi um outro plano econômico chamado de Colombo. O Plano Colombo, ele meio que é ali como eu posso dizer, um primo próximo do Plano Marshall, embora ele tenha atuado em uma região do mundo diferente. Legal? E a terceira grande ação, além dos dois planos aí, foi o apoio aqui na América Latina às ditaduras militares, tá bom? Então, sempre que você pensar em ditadura militar, sempre na Guerra Fria, do lado capitalista, o apoio foi norte-americano e esse apoio foi dado pela doutrina ou por meio da doutrina Truman. Aproveitando para sinalizar para vocês as áreas onde cada elemento desse atuou diretamente. O Plano Marshall, ele atua na Europa. Só lembrando que essa parte da Europa é a Europa Ocidental, tá bom? Um erro muito comum que eu já vi em prova são os elaboradores tentando induzir o aluno ao erro, indicando que o Plano Marshall ajudou todo o continente europeu. E não esqueçam que a Europa ela foi um palco dividido pela cortina de ferro entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, os americanos jamais entrariam numa zona soviética para oferecer um plano de ajuda econômica. A própria União Soviética ela teve o seu mecanismo para dar ajuda econômica. E esse mecanismo ele chama Comecon, tá bom? Cara, o Plano Colombo ele teve como papel fundamental, e aí tem um erro muito cometido por alguns alunos em prova, tá? Ele vai ser focado em reestruturar a região do Sudeste Asiático. A maior herança, galera, a maior herança que o Plano Colombo ele vai produzir é o que hoje a gente conhece e chama de tigres asiáticos, tá bom? Vou te falar agora o erro. Muito aluno acha que o Plano Colombo ele teria sido voltado para o Japão. Queridos, se vier isso, está errado, tá? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. O Japão, ele viveu, sim, uma reconstrução graças ao apoio norte-americano. Cara, isso é fato. Só que não houve um plano específico dos Estados Unidos para o Japão. Na verdade, os dois países, eles firmam uma parceria para reconstruir o território japonês. Aí, os dois juntos, claro, com financiamento dos Estados Unidos, vão tentar recuperar as áreas que o Japão destruiu durante a Segunda Guerra. É aí que vai nascer o Plano Colombo. Lembrando, o financiamento dele é capital norte-americano, tá bom? Associem o Plano Colombo muito mais com a formação de tigres asiáticos do que com a recuperação essencialmente do Japão. Primeiro, parceria Estados Unidos-Japão. O Japão inicia a reconstrução. Aí, à medida que essa reconstrução foi acontecendo, foi elaborado o Plano Colombo para ajudar os territórios que o Japão atacou e destruiu durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E não esqueçam que apoio à ditadura militar, os Estados Unidos, por meio da doutrina Truman, eles deram aqui na América Latina. Outra coisa, tem muito aluno que me questiona o seguinte, Ivan, mas um detalhe importante, dá para ver que na Europa e na Ásia, os Estados Unidos deram ajuda econômica, né? E aí, quando chega aqui na área de influência, que é a América Latina, os americanos meteram a porrada, né? Apoiando aí tal as ditaduras, a censura, a repressão e tá. Entenda que por mais que na América Latina você tenha tido um período militar de censura, de repressão a opositores e tal, não esqueça que por meio da ditadura, os Estados Unidos também injetaram dinheiro aqui na nossa região. Injeção essa que foi convertida em grandes obras de infraestrutura, que isso gerou aqui para a gente um período de forte crescimento econômico, que é o milagre econômico, e isso foi convertido automaticamente em dívida. E aí, a partir do momento que você converte isso em dívida, você garante uma área de influência. Tá bom, queridos? Então, tá aí o marco inicial da Guerra Fria, doutrina Truman, e as ações que essa doutrina, então, vai implementar. Beleza? Bora olhar para a questão agora.
A questão, ela traz um fragmento aqui do Eric Hobsbawm, tá vendo? A Era dos Extremos. Essa leitura, ela é muito feita no curso de História. Deixa eu falar para vocês. Todo professor universitário, ele precisa, ao dar uma disciplina, ter uma ementa. E na ementa, ele precisa indicar leituras que os alunos irão fazer durante o avanço daquela disciplina. Tudo bem? Pois é, o Eric Hobsbawm, de verdade, ele aparece em várias ementas de professores que trabalham com a história contemporânea. Então, ele é muito recorrente no curso de história e ele é extremamente recorrente em provas de vestibular. Cara, muita atenção. Ivan, tu acha que vale a pena dar uma lida no livro dele? Cara, esse livro aí, A Era dos Extremos, ele tem uma linguagem bem didática até. Em vários pontos, ele se assemelha até a uma leitura de ensino médio, de verdade. Eu já li esse livro de ponta a ponta. Mas eu acho que tu tem outras coisas que tu poderia focar, entendeu? Como eu falei, de ter uma boa recorrência, ele cai aplicado à Guerra Fria, geralmente a Guerra Fria, essa transição de velha e nova ordem mundial, ele até fala um pouco das guerras mundiais, mas hoje as provas já não cobram tão detalhado, ele trabalha com muito detalhe, então eu acho que não valeria a pena. Se depois, por hobby, quiser ler, passou no vestibular e tal, veio uma greve, espero que não, aí tu pode fazer essa leitura, que ela é bem bacana, tá bom? Bora lá. Aí o texto, ele vai falar sobre a Guerra Fria, onde ele fala bem aqui, ó, na distribuição global de forças, né? Onde ele vai, então, falar sobre a ideia do equilíbrio de poder que a Guerra Fria, então, vai proporcionar, ela vai construir isso entre Estados Unidos e União Soviética, beleza? Vamos lá. Aí ele pede sobre o contexto para você inferir. Então, ele quer que você marque a alternativa correta. Eu vou ler todas e aí a gente já vai eliminando logo o que está errado, tá? A letra A ela diz o seguinte: os Estados Unidos possuem a maior quantidade de países aliados. Queridos, essa informação, ela é verdadeira. Aí diz assim: enquanto a influência da União Soviética era maior quanto à extensão territorial total. Bom, se você parar para pensar, os Estados Unidos, ele teve maior número de parceiros, e se você pegar o mundo, se você olhar o mapa dividido pela Guerra Fria, você vai ver que tinha maior extensão o mundo capitalista também, né? Então, isso já está, essa segunda informaçãozinha aí, ela já está um pouco coerente. Aí ele vai dizer depois assim no final, o que equilibrava as suas forças. Queridos, eu já vi o dado dessa questão. Somente 30% dos alunos acertaram ela, a maioria errou. E a maioria dos alunos que erraram marcaram a letra A. Beleza? Queridos, em que momento você aprendeu na sua vida que a Guerra Fria é um evento que envolve quantidade de aliado e tamanho de território? Eu nunca vi em livro os Estados Unidos tentando admitir que eles eram uma grande potência ao mundo porque eles tinham mais aliados. Tipo assim, ó, eu sou uma superpotência porque eu tenho mais aliado. Aí a União Soviética revidava dizendo assim, não, eu sou uma grande potência porque eu tenho maior extensão. Isso não é a Guerra Fria. Isso pode ser uma característica em parte que a Guerra Fria produziu. Os Estados Unidos teve mais aliado, o mundo capitalista ele era maior, mas isso não é a essência de poder na Guerra Fria, tá bom? Então, essa ideia de equilíbrio de forças, ela não resume para a gente o que seria o período bipolar. A letra B diz assim, ó, uma característica marcante da Guerra Fria é que, em termos objetivos, o perigo de ocorrer uma guerra mundial era mínimo, quase inexistente. Cara, vocês acreditam que essa alternativa é a verdadeira? Ela é a alternativa correta. Tá, Ivan, mas como assim, pô? Estados Unidos, União Soviética, eles investiram muito em armas. Eles adquiriram várias vezes a capacidade de acabar com a vida na Terra, pô. Então, como é que o perigo de uma guerra mundial era mínimo, quase inexistente? Não, o perigo de uma guerra, ele era imediato, pô. Beleza? Pois é, só que você tem que prestar atenção em um detalhe importante. Observem que quando ele vai falar do perigo da guerra ser mínimo ou inexistente, ele foca nos objetivos da Guerra Fria. Cara, eu vou baixar um pouquinho aqui para eu te explicar isso e depois a gente retorna para a alternativa. Eu vou tentar deixar ela bem aqui em cima para a gente ir acompanhando. Pronto, bem aqui, acho que já tem espaço suficiente. Olha só, a gente aprende que a Guerra Fria nada mais foi do que um conflito, tá? E esse conflito, ele é de caráter ideológico, beleza?
em que, de um lado, você teve o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e, do outro lado, você teve o socialismo, obviamente liderada pela antiga União Soviética. Deixa eu dar um adendo aqui rapidinho. Eu sempre comento isso por conta de charges que possam aparecer. Né? Você pode estar fazendo uma questão, pode aparecer uma charge, pode aparecer algo e tal sobre Guerra Fria. E durante a Guerra Fria, a maioria das charges produzidas, elas não foram feitas no Brasil. Elas vieram de agências internacionais. Qual é o problema disso? É que quando você vai pensar as charges que vêm de fora, eles vão usar as siglas originais. Então, queridos, a sigla original de Estados Unidos, beleza, USA. Agora, de União Soviética, nem todo mundo sabe. É CCCP. Isso aqui vem de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, só com as iniciais em russo. Beleza? Então, caso você pegue alguma imagem, alguma charge, apareça lá CCCP, então ele está tratando de um evento enquanto existiu União Soviética. Show? Bora lá. Queridos, o que é ideologia? Bom, talvez o conceito mais raso de ideologia é que isto seja um conjunto de ideias, beleza? Se você segue uma ideologia, significa que você carrega, que você segue um conjunto de ideias. E se você segue ideias, você constrói determinados valores. Então, por exemplo, se uma pessoa é cristã, significa, então, dizer que aquela pessoa entende, aceita as ideias que estão na Bíblia. Beleza? Então, você constrói um valor a partir da leitura que a Bíblia introduz na tua vida. Beleza? Quem é islâmico? Subentende-se que aquela pessoa segue ideias e valores que a religião islâmica constrói para aquele ser humano. Beleza? Queridos, todas as vezes que você tratar de um evento que envolva valor, o pior caminho, o pior, o mais abominável é a guerra. Deixa eu explicar uma coisinha para você. Se você um dia usar força para construir ou tentar construir o valor em uma pessoa, você não vai construir um seguidor. Você vai construir resistência. Você vai construir aversão. A violência, ela não consolida poder, principalmente ideológico, sobre ninguém. Bora dar um exemplo prático? Se todas as vezes que o McDonald's quisesse te fazer consumir McDonald's, jogasse um míssil na tua rua ou na tua cidade, tu jamais iria comer McDonald's. Não é desse jeito que você constrói um valor, certo? A melhor maneira para você estabelecer a construção de um valor e, portanto, de uma ideologia é por meio da propaganda. Se é por meio da propaganda, a melhor estratégia, a melhor ferramenta, o maior caminho é você usar a mídia. Se você parar para pensar, os Estados Unidos e a União Soviética, mas aqui do nosso lado, em especial no Ocidente, os Estados Unidos, eles investiram maciçamente em mídia. Exemplo, Hollywood. Olha, vários livros, vários historiadores, eles afirmam, inclusive, que os Estados Unidos, eles teriam tido a capacidade tecnológica de ir à Lua 2 anos antes do evento real que eles divulgaram ao mundo. E por que eles não foram? Porque eles pensaram o seguinte, cara, nós vamos mandar norte-americanos para a Lua e eles vão caminhar na Lua. Legal. Mas do que adianta esse norte-americano estar lá na Lua se ninguém vai ver? Então, o que os americanos pensaram? Vamos, então, investir na indústria da televisão, porque aí o norte-americano ele pode assistir de casa. Além disso, de casa, tendo televisão, o americano vai poder ver filmes com grandes heróis. Aí você constrói heróis que vão se tornar símbolos para a Guerra Fria. Por exemplo, 007, o James Bond, Capitão América, o Rocky Balboa, o Rambo. Então, quando você quer construir uma ideologia,
você precisa usar a propaganda. Isso, para a Guerra Fria, fazia muito mais sentido. Quer ver? Vamos lá. Os Estados Unidos jogaram um foguete na União Soviética. Matou uma galera. O que isso te provaria que o capitalismo é melhor? Isso poderia te mostrar que os Estados Unidos têm mais força, mas não que eles são os melhores. E, ó, os Estados Unidos intervêm no Oriente Médio, os Estados Unidos estão no bastidor patrocinando a guerra da Ucrânia. O que isso para ti te prova que eles são os melhores? Pelo contrário, essa política agressiva dos Estados Unidos, ela constrói para o mundo uma visão de resistência. Entendeu? Então, se você olhar para a alternativa B, você vai ver que uma característica da Guerra Fria é que, em termos objetivos, qual é o termo objetivo? Deixa eu até colocar aqui depois para tu tirar um print. O objetivo da Guerra Fria, ele é um objetivo ideológico. Portanto, ele é um objetivo que envolve valores. Então, se ele envolve valores, o perigo de uma guerra, pelos valores, pela ideologia, é mínimo e quase inexistente. Pô, que questão bacana, uma questão que envolve interpretação. E olha aí, é o que eu sempre falo. Cara, prova de ciências humanas. Vou aproveitar para a gente falar um pouquinho da estatística. Se você olhar para a prova de ciências humanas, cai mais questão de geografia do que qualquer outra disciplina. Historicamente, no ano de 2021, sabe quantas questões caíram de geografia? Foram 20 das 45. Então, geografia cai muito, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ciências humanas, e aí eu já aproveito para dar parabéns aos participantes que estão aqui, porque vocês já entenderam que ciências humanas é uma frente que você tem tudo para detonar, para te compensar em natureza, para te compensar em matemática. As ciências humanas, elas podem elevar muito a tua nota, sobretudo porque vocês viram no passado que uma prova um pouco mais conteudista derrubou bastante as médias, entendeu? Então, a letra B é certa, eu vou eliminar as outras para a gente zerar essa questãozinha. Aí, galera, se você for tirar um print, eu vou subir a imagem, depois eu desço e tu tira 2 prints, tá bom? Para ficar completinho. A letra C, ela diz o seguinte: Estados Unidos e União Soviética respeitavam a orientação da Conferência de São Francisco. Opa. Bora grifar bem aqui, que a gente não está nem doido de não falar disso. Olha só. Conferência de São Francisco foi um encontro realizado no final da Segunda Guerra Mundial. E esta conferência, ela foi a responsável em criar a ONU. Cuidado, as organizações, elas de vez em quando aparecem em prova. Ano passado, caiu a organização Mercosul. Nunca mais veio questão de ONU, de Banco Mundial, de FMI, tá bom? Cuidado. Então, a ONU, ela foi estabelecida por essa conferência. Qual é o papel mais essencial da ONU? É assegurar o que a gente denomina como paz mundial. Se você vai assegurar a paz, significa, então, dizer que a ONU jamais vai orientar o mundo em produzir mais arma nuclear. Confere? Então, se ela não vai defender a proliferação de arma nuclear, então é sinal que Estados Unidos e União Soviética não respeitavam esse protocolo. Show? Bora! Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética firmaram um acordo no sentido de não se atacarem mutuamente. Beleza? Isso existiu. Nem, aí está o erro, ó, nem aos aliados uns dos outros. Porque se não tivesse tido, aliás, se tivesse tido esse acordo de não atacar aliado, você não teria guerras como o Vietnã, você não teria guerras como o da Coreia, entendeu? Então tá errado o finalzinho. Durante a Guerra Fria, a propaganda tá aí, tá errado já. A propaganda foi pouco utilizada, na realidade, ao contrário, exatamente porque você trata de um conflito ideológico, tá bom? Bora fazer o printzão? Tá aqui, ó. Primeira parte da aula, tira o printzinho aí. Foi? Pode ser? Vou avançar lá para baixo, para você ter o registro, tá aqui, ó. A outra partezinha da aula, faz o printzinho aí. Galera, o chat, ele tá aberto aqui, tá bom? Ele tá aberto aqui para vocês, se quiserem tirando dúvida e tal. Aí é só mandar, que aí a gente vai, vou tentar responder a todos aqui gradativamente. Beleza? Tá aí a nossa primeira questãozinha resolvida. Olha aí como é bacana. Cara, eu acho muito legal o período quando a gente faz a revisão por isso, porque a gente pode, olha aí, numa questão,
direcionar e comentar o tanto de assunto, o tanto de informação legal, né, que poderia aparecer, tá bom? Vou avançar, vou passar para a próxima. Eu vou deixar salvo depois, aí no link que eu vou te mandar no final da aula do Classroom, eu posso mandar também, tá, um PDF com essas anotações todas. Mas quem quiser logo, já para adiantar. Beleza? Vou passar aqui para o ladinho. Está aqui a nossa segunda questão. Segunda questão, ela vai falar um pouco também de geopolítica, e ela fala do período pós-Guerra Fria, já vai tratar um pouco sobre a nova ordem mundial. Essa questão, ela diz o seguinte: acabaram a União Soviética e a Guerra Fria, e todos suspiramos aliviados. Mais uma vez, de espíritos desarmados, proliferaram novos fantasmas nucleares e perdemos até a primeira condição para um tranquilizador equilíbrio de terror, que é saber de que lado virão os mísseis. A crise atual no mundo é uma crise de nitidez. O que insistem em reduzir tudo a um choque de civilizações, querem, na verdade, reduzir tudo a outra Guerra Fria. Bora parar bem aí. Traduzindo o texto. O que o texto, ele está... Deixa eu só aceitar aqui rapidinho, que tem duas pessoas na espera. Pronto. Aceitei aqui todo mundo. Na verdade, o que esse texto ele quer mostrar para a gente? Que, embora a Guerra Fria tenha acabado, aparentemente você entraria no ambiente de tranquilidade. E isso não é 100% verdade. E tanto que ele coloca aí que hoje as pessoas querem reduzir tudo isso a um choque de civilizações, como se agora tivesse em andamento uma nova Guerra Fria. Cara, eu admito para vocês que na universidade eu li várias teorias acerca sobre tratando Guerra Fria. E alguns autores, eles acreditam que a Guerra Fria não acabou. Que, na verdade, a Guerra Fria estaria hoje vivendo uma fase mais madura, né? Por exemplo, o que evidenciaria isso? Dois elementos. O primeiro, a corrida espacial, né? Você vê que a corrida espacial ela vem ganhando uma proporção cada vez maior. E o que é muito interessante, cara, é que agora na corrida espacial você tem a presença de empresas, né? De grandes empresários envolvidos, né? Então, deixou de ser uma corrida espacial estatal de governos e também passou a se ter uma corrida envolvendo grandes empresários. Bom, um outro evento que configura, né, a continuidade de uma Guerra Fria, olha a Ucrânia. A Ucrânia, ela talvez seja hoje, no século XXI, o que foi o Vietnã do século XX, né, o que foi a Coreia do século XX, beleza? Bom, vamos lá. Ele quer que você olhe para esse contexto e, no enunciado, ele pede para você olhar para a conjuntura atual da geopolítica do planeta. Bom, aí, quando você pensa a geopolítica atual, você então está diante de uma questão que trata sobre a nova ordem mundial. A nova ordem, ela começa de um jeito e depois ela se reconfigura para outro jeito. Ivan, não entendi. Vamos lá. A nova ordem, ela começou em 91, tá? Quando a União Soviética fragmentou. E até 2001, ela foi uma ordem apenas multipolar. Beleza? É como se isso aí tivesse sido uma primeira fase da nova ordem. De 2001 para cá, a nova ordem, ela assumiu a conjuntura de ser, ao mesmo tempo, unipolar e também multipolar. Então, surge a expressão uni e multipolaridade. Cara, daria para a gente falar disso a manhã inteira. Eu vou resumir para a gente ser objetivo, até porque tem muitas outras questões e temas para a gente falar, tá bom? Olha só. Toda vez que uma questão tratar a nova ordem mundial no sentido unipolar, o critério de análise bem aqui é o critério militar, tá bom? Toda vez que uma nova ordem for tratada com o âmbito multipolar, o critério aí já não é militar. O critério aqui é economia. Então, a nova ordem, ela apresenta duas facetas, uma militar e outra econômica. No caso, a militar seria unipolar e a liderança suprema, nesse caso aqui, são os Estados Unidos. E a economia, ela é multipolar porque você tem várias potências que, em economia, conseguem tomar decisões importantes ao mundo. E aqui, nós vamos destacar os Estados Unidos, a União Europeia
o Japão e a China. Deixa eu comentar com vocês uma paradinha aqui que é importante. Amiguinhos, a China, ela tem que ser tratada na nova ordem mundial como uma potência em consolidação e não como um país desenvolvido. O desenvolvimento, ele está atrelado às boas condições econômicas e sociais. O desenvolvimento. Quando você trabalha com a ideia de potência, tu estás trabalhando com a ideia de polaridade. O que é polaridade? Polaridade é influência. Beleza? Inclusive, eu lembrei agora de uma questão que eu vi no Enem, que ele falava sobre a cidade do Rio de Janeiro e que ela conseguia exercer influência em cidades no interior de Minas Gerais. Só que essa informação, ela não aparecia desse jeito que eu falei aqui. Ah, a cidade do Rio de Janeiro exercia influência e tal. Não. Ele colocava que a cidade do Rio de Janeiro exercia polaridade sobre municípios em Minas Gerais. Então, a ideia de polaridade sempre vai estar associado à ideia de influência. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Eu vou falar para vocês só um critério em cada. Como eu falei, tem muito assunto aqui dentro, mas eu vou focar naquilo que geralmente aparece. Ó, o critério que mantém essa galerinha bem aqui, ó, liderando a economia do mundo, seria o domínio tecnológico. Lembrando que existem outros critérios, mas a tecnologia é o principal, tá bom? Quando se pensa os Estados Unidos com hegemonia militar, eu vou colocar a vocês o que eu falei mais cedo, e para até retratar essa influência militar americana ao mundo, que é a liderança na OTAN. Os Estados Unidos perceberam, quando teve o 11 de setembro, que economicamente eles já não mandavam sozinhos no mundo, entendeu? Então, o que eles percebem? Que eles precisavam manter uma solidez no âmbito militar. E aí essa solidez é o elemento que vai essencialmente garantir a OTAN sobrevivendo na nova ordem mundial, né? Então, a OTAN, ela é a ferramenta que os Estados Unidos estão usando para garantir em um campo da nova ordem a sua maior hegemonia. No caso, a hegemonia militar. Tá bom? Queridos, uma outra questãozinha aqui importante. Observa que essa mudança da multipolaridade para a unimultipolaridade, ela aconteceu a partir de 2001. E aí o evento em 2001 é exatamente o 11 de setembro. Portanto, o 11 de setembro, amiguinhos, ele não mudou a ordem do planeta, mas ele reconfigurou a nova ordem mundial. Sempre que isso vier numa questão, 11 de setembro, reconfigurando ordem mundial. É porque até o 11 de setembro o mundo era apenas multipolar. E pós 11 de setembro, o mundo se torna também unipolar, com a hegemonia militar dos Estados Unidos. Tá bom? Pode repetir sobre essa parte da China ser uma potência em consolidação? Com certeza. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte, que você não pode misturar dos status que um país pode figurar. O status 1 é de ser uma potência. O status 2 é de ser um país desenvolvido. Tá bom? Potência é quem tem influência. Potência é quem exerce polaridade no mundo. É isso que a China vem hoje se consolidando. O que eu disse é que a China não pode ser considerada um país desenvolvido, porque o desenvolvimento, você precisa, além de ter bons indicadores na tua economia, tu precisa ter excelentes indicadores sociais, tá bom? Foi a pergunta da Lila, ela pediu para mim repetir esse tópicozinho. Então, na prática, a China ainda tem uma população muito miserável, então ela não tem um quadro de desenvolvimento, mas pela tecnologia, pelo domínio de comércio, pelo fato da China estar patenteando muitos produtos, pelo fato da China estar evoluindo tecnologicamente, cientificamente, em educação, isso vem dando a ela um poder de influência, de polarização, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente faz a leitura aqui. Beleza? Bora voltar aqui para a questão. Ela quer que a gente marque, então, aqui, o que seria, o que justifica, né, essa ideia da nova ordem mundial, dentro da nova ordem mundial, já que é a conjuntura atual. Ele vai falar sobre assimetria política. Assimetria significa dizer que você tem ações políticas diferentes, né? Então, isso é uma característica que realmente
marca a nova ordem mundial. Por exemplo, você vê que os Estados Unidos têm uma ação política no mundo que é bem diferente da que o Brasil defende. É bem diferente do que a União Europeia, muitas das vezes, defende, né? Então, assimetria política, beleza. Corrida espacial, cara, ela existe, né, na nova ordem mundial, beleza. Mas ela é muito mais cara de Guerra Fria, entende? Aquela teoria que eu te falei, que alguns autores acreditam que a Guerra Fria ainda existe, isso é uma teoria discutida na academia. Para o ensino médio, a gente tem que marcar em questão que a Guerra Fria acabou com a queda do Muro de Berlim, tá bom? Bom, então a corrida espacial, embora ela exista, ela é muito mais cara de Guerra Fria do que de nova ordem mundial. E aqui ele fala sobre dispersão mundial do poder bélico. E é aí que nós temos o maior erro da alternativa. Queridos, por ano, os Estados Unidos já está gastando numa cifra próximo a $500 bilhão com o setor militar. Beleza? Se nós pegarmos o segundo país que mais gasta com o setor militar, que é a China chega próximo ali a 100 bilhões. A Rússia chega próximo ali a 80 bilhões. Então, observa que é muito desigual o nível de investimento que os países, então, estão criando. Tá certo? Então, não vem tendo essa dispersão, principalmente do poder bélico. Legal? Sectarismo religioso, corrida armamentista e constituição de blocos militares. Bom, se você olhar para a nova ordem mundial, essa alternativa, talvez o maior erro que ela carrega é a constituição de blocos militares. Como eu falei ainda há pouco para vocês, os Estados Unidos, eles garantem uma grande hegemonia no mundo, com certeza absoluta, pela OTAN, tá bom? Pela manutenção do poder da OTAN no mundo, tudo bem? Mas blocos militares surgindo, constituindo-se na nova ordem mundial, isso não é verdadeiro, tá bom? Queridos, o que seria o sectarismo? Sectarismo é um quadro de intolerância. Deixa eu anotar aqui, essa palavrinha eu já vi algumas vezes em prova, tá? Aqui, ó. Sectarismo é no sentido de intolerância. A intolerância religiosa, ela sim, ela é uma característica que a gente percebe no mundo, tanto que nós tivemos na nova ordem mundial o 11 de setembro, que é um ato ali fundamentado em leis islâmicas radicais, fundamentalistas. Então, sectarismo é uma característica. Agora, como eu falei para vocês, a corrida armamentista, ela é uma característica que marca muito mais a Guerra Fria, embora ela tenha na nova ordem, mas ela foi muito mais marcante para a Guerra Fria. Agora, esses blocos militares aí, o que a gente percebe na nova ordem é a formação de mais blocos econômicos, tá bom? Pronto, a Jade tinha me perguntado aqui o que seria o sectarismo religioso. Vamos seguir o baile. Bipolaridade cultural já elimina aqui. A questão da nova ordem mundial, a gente não discute ela por questões culturais, então aí está fora, tá? Aí depois ele vai dizer assim, ó, proliferação nuclear. Temos países que, claro, vêm desenvolvendo programas nucleares que a ONU não reconhece, tipo a Coreia do Norte, o Irã, mas isso não representa para o mundo uma proliferação. Então, eu acho que também seria uma informação bem incoerente para a nova ordem mundial, tá bom? Militarização dos países islâmicos em função do sectarismo religioso, da intransigência, da intolerância. Alguns países realmente estão investindo no setor militar, mas isso não é uma característica que reorganiza a nova ordem mundial, tá bom? Aí vai dizer na letra D, ó, multipolaridade econômica, já vimos que isso é verdade, unipolaridade militar, também, e multiplicação dos conflitos regionais. Pronto, é a letra D. Amiguinhos, acreditem no que eu vou falar para vocês. Na nova ordem mundial, nós temos muito mais conflitos do que durante a Guerra Fria. Até porque, queridos, resolver um conflito na Guerra Fria, por favor, entre aspas, era muito mais simples do que resolver um conflito hoje. Como assim, Ivan? O que é a essência de conflito na Guerra Fria? É ideologia. Ou tu é capitalista ou tu é socialista. Como é que funcionava? Lá na África, vou pegar um exemplo. Tu tinha um país que tinha um grupo socialista. No mesmo país tinha um grupo que era socialista. Capitalista e socialista. Beleza. Estados Unidos dava arma para o lado capitalista
União Soviética dava arma para o lado socialista, o pau torava, e quem vencesse, pronto, tornaria o país ou capitalista ou socialista. Resolveu o problema, próximo, entendeu? Se você olhar para a nova ordem, a maioria das tensões, elas não ocorrem por capitalismo e socialismo. Elas ocorrem por razões étnicas, por razões religiosas. E aí, tu percebes que o mundo se torna impotente, a ONU principalmente, para resolver esse tipo de questão. Bora dar um exemplo? Me soluciona em um caminho simples Jerusalém. Posso dizer para vocês? Jerusalém tomou um contorno religioso tão crítico que pode ser que quando tu tiveres velho, tu vais ver o mesmo tipo de tensão acontecendo. É muito mais complicado de você resolver. Como você vai apaziguar de uma maneira simples questões religiosas? Tu entendeu? Então, é por isso que você tem a multiplicação de conflitos regionais. É essa multiplicação, deixa eu colocar aqui do ladinho, que faz com que os autores, alguns autores, chamem para a nova ordem mundial de uma verdadeira desordem mundial. Tá bom? Vamos lá. Eliminando a letra E, e aí eu vou ver que tem um chat aqui. Monopolaridade econômica, bem aqui já está errado. Lembrando que na economia nós temos uma multipolaridade. Ele inverteu, ó. O setor militar não é multipolaridade, e sim unipolaridade. Abrandamento também está errado. Abrandar seria reduzir, tá bom? Que não é o caso aí dos conflitos regionais, como nós vimos, eles até aumentaram com a nova ordem mundial, beleza? O que seria essa unipolaridade militar? O Eliel, acho que o Eliel entrou há pouco tempo, né, Eliel? Aproveito para quem entrou depois, a live está sendo gravada, eu vou colocar no Classroom, eu já passo no final da aula o link para vocês. Mas a unipolaridade militar, Eliel, quer dizer que tu tens um país, daí a ideia de uni, que exerce influência militar, maior influência, se sobrepõe militarmente ao resto do mundo. É isso que quer dizer unipolaridade militar. E aí essa potência seriam os Estados Unidos, tá bom? Pode falar um pouco mais sobre a atuação da OTAN atualmente? Posso. Dalila, a OTAN, o papel que hoje ela, vamos dizer assim, na entrada do século XXI, a OTAN, ela viveu um questionamento de existência, né? Até porque a gente questiona, a gente fala muito por conta da Guerra Fria ter acabado. Mas eu vou levantar para vocês um outro ponto que é importante. Queridos, a OTAN, ela atua dentro da União Europeia. E eu não sei se vocês lembram, a União Europeia é um projeto de integração política. E um objetivo da integração política é a defesa comum. Como é que a Europa ela vai se defender? Comumente, com uma aliança, que é a OTAN, liderada por um país que nem europeu e nem membro da União Europeia é. Então, dentro da própria Europa, existe esse debate. Pô, como é que o bloco europeu vai evoluir, se consolidar, se tu tem aqui uma aliança norte-americana? Não é verdade? Bom, o que os Estados Unidos não fizeram? Na entrada do século XXI, eles usaram o 11 de setembro para dizer ao mundo assim, ei, não falei, a OTAN ela é essencial para a ordem mundial. E nós vamos usar a OTAN para combater a maior ameaça no início do século XXI. Que ameaça é essa? Terrorismo. É aí que entra a doutrina Bush, beleza? Só que as investidas americanas para combater o terrorismo, em grande parte, fracassaram. Quem hoje é o pilar da OTAN? Hoje o pilar da OTAN é a senhora Ucrânia. Amiguinhos, deixa eu antecipar uma coisa para vocês, não é preciso ter bola de cristal. Basta você estudar um pouquinho e ter visão de mundo. O mundo sempre vai viver algum tipo de guerra envolvendo os Estados Unidos, porque é a guerra que vai ser usado como justificativa para manter a OTAN viva. E a OTAN é a aliança que dá aos Estados Unidos esse maior poder, essa maior influência militar. Pode imaginar que a questão da Ucrânia se resolveu há pouco tempo? Em pouco tempo, vamos imaginar que é um ano, a questão se resolveu. Os Estados Unidos, talvez daqui a 2, 3, 4 anos,
eles comecem a ser questionados do porquê a OTAN existir. Por que os americanos gastarem tanto dinheiro com ela? E aí pode ser que os Estados Unidos encontrem um novo território, uma suposta ameaça, para manter o investimento na OTAN, porque é isso que vai garantir para os americanos supremacia militar no mundo. Então, esse é o papel da OTAN. O papel da OTAN, ela hoje é muito mais do que uma aliança militar. Ela é uma essência que dá aos Estados Unidos um poder de influência militar ao mundo. Tá bom? Espero ter te respondido aí, Dalila, tá bom? Valeu. Bora lá. Segunda questão, deixa eu fechar aqui o chat. Qualquer coisa é só perguntar e eu reabro ele, tá bom? Deixa eu puxar aqui pro ladinho. Quem quiser fazer o print, tá aqui, ó. Faz o printzinho da tela. E agora aqui pro outro lado, a questão para você fazer o print, tá bom? Acho legal também resolução de questão, porque tu percebes que dá para a gente aprender aí alguns termos, né? Ó, apareceu aí sectarismo, apareceu abrandamento, é muito legal, que a gente consegue ver na prática, e é bem interessante se vocês pudessem meio que organizar um glossário, tá bom? E aí, essas palavrinhas ali na semana da prova, dar uma relida, olhar com calma, isso ajuda bastante, tá bom? Aproveitar que a gente ainda está aí, mas que no início do ano, acho que é importante, tá? Tem muitas outras coisas que vão aparecer. Rapaz, tem uma borboleta aparecendo aqui, né? Que eu estou no quarto de uma das minhas filhas, e aí eu emprestei dela para fazer a live para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui valeu, Dalila, obrigado, tamo junto, tá? Bora mais uma questãozinha, vamos? Dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Essa questão é legal porque ela vai trabalhar um contexto, deixa eu até grifar para vocês aqui na referência, o contexto está nesse aninho aqui, ó. Beleza? 2008 foi o ano que nós tivemos uma importante crise no planeta, que foi a crise que atingiu os Estados Unidos. Né? Na verdade, a primeira década agora do século XXI, ela foi marcada por duas grandes crises, uma em decorrência da outra. Né? A crise que eu digo que é mãe, ela foi a de 2008, 2007, 2008, ali na transição, que é a crise americana. Essa crise americana, ela é uma crise imobiliária, tá bom? O que aconteceu? O governo Bush, depois do 11 de setembro, como a gente comentou, ele passou a investir maciçamente no setor militar, na intervenção do Afeganistão, na intervenção do Iraque. E isso queimou muito a imagem dele perante a população norte-americana. Para pensar. Imagina que tu é um norte-americano, tu tá vendo o teu governo gastar bilhões para mandar soldados para o Afeganistão e parte desses soldados estão morrendo, e você está lá dentro dos Estados Unidos e tu não tem casa própria. Imagina que tu não tem emprego, certo? Então, o que o governo Bush percebeu? Que para ele se limpar com a população americana, ele precisou abrir crédito, sobretudo para as pessoas comprarem a casa própria. Isso no Brasil também já aconteceu um tempo atrás, existe em todo o país, mas houve uma política agressiva do governo, Minha Casa Minha Vida, né? E junto a ela, o governo abria todas as facilidades para as pessoas adquirirem o seu imóvel, tá certo? O problema é que lá nos Estados Unidos, muito americano contraiu dívida para comprar a casa própria, e com inflação, com recessão econômica, uma parcela desses endividados não conseguiu pagar as suas dívidas. E aí, esse pagamento, quando você contrai um financiamento imobiliário lá, é por meio das hipotecas. E aí, as hipotecas são vinculadas à Bolsa de Valor. E isso acabou gerando uma grave crise, portanto, foi uma crise financeira, tá bom? Então, essa crise que eu me refiro nos Estados Unidos, imobiliária, ela é uma crise financeira. Na verdade, o Brasil está passando por algo um pouco parecido, né? Você vê que o Brasil, como tem uma população que não tem uma renda, eu estou considerando a massa da população, uma renda tão alta, como é que o governo faz para essa população de baixa renda comprar? Crédito, dando crédito. Então, por exemplo, tem gente que ganha R$ 5.000, mas que tem cartão de crédito com limite de 10, 12 mil reais.
né? Então, e isso é uma característica que está endividando o brasileiro. Uma realidade é que tem muito jovem endividado, né? Porque o jovem ele entra numa universidade, às vezes não tem uma fonte de renda, e aí tem empresas lá dentro que já te fornecem um cartão universitário. Por favor, não caiam nessa, tá? Porque quem vai ter que pagar esse cartão vai ser o teu pai. E isso pode, de repente, gerar uma dívida. Ah, já comecei a estagiar, posso pagar. Porra, show de bola. Mas isso está fazendo com que muito jovem, quando entra no mercado de trabalho, já chegue endividado, entendeu? Pois é. E aí agora o governo está até lançando um programa para ajudar pessoas a parcelar essa dívida, enfim, por anos, para tentar rever esse rombo que esse endividamento está gerando, porque o cara deixa de pagar as contas, né? E isso gera um rombo para a economia. Foi algo parecido que aconteceu ali nos Estados Unidos, tá bom? Bom, aí ele vai dizer o seguinte, ó, a crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais. Opa, bem aqui, ó, neoliberalismo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não me entendam errado. O Enem é uma prova do governo. Vai cair política? Não. Mas você sabe que o governo atual, ele é um governo que criticou o passado por ser ou por ter implementado uma política extremamente neoliberal. Certo? Fica atento, então, porque pode ser que você tenha questões em prova falando de neoliberalismo e, no geral, criticando. Vamos avançar. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso aí. Aí vai dizer que foi adotado por muitos países a partir da década de 80. Bem aqui tem uma informação, eu vou, daqui a pouco, anotar para ti. A principal crítica ao neoliberalismo como causador dessa crítica. Olha aí, ó. O neoliberalismo como causador da crise está relacionada com. Vamos por parte. Por que se associa à década de 80 o neoliberalismo? É porque foi no final da década de 80, em 89, quando a Guerra Fria estava acabando, que houve um encontro que foi comandado pelos Estados Unidos, deixa eu colocar aqui, ó, e pela Inglaterra. À época, o presidente americano era o Ronald Reagan e primeiro-ministro inglês era uma mulher, então, a primeira-ministra, que era a Margaret Thatcher. E esse encontro, ele ganha o nome de o Consenso de Washington. Tá bom? Beleza. Aí o que acontece? O Consenso de Washington, ele vai traçar os caminhos do neoliberalismo. O que seria o neoliberalismo de fato? Porque desde a Segunda Guerra já vinha se discutindo a ideia de um Estado que mudasse a sua intervenção e tal, meio que resgatando o pensamento liberal, aquele do Adam Smith. Mas o que vai ser o neoliberalismo de fato, quem vai implementar no mundo é o Consenso de Washington, tá bom? Ele vai propor algumas questões importantes, eu vou te resumir aqui. A primeira seria uma mudança no papel e no tamanho do Estado. De modo geral, o Estado neoliberal, vou colocar aqui do ladinho de outra cor, ele é um Estado que vai viver um enfraquecimento, tá bom? Ele não desaparece. É aí uma das principais diferenças entre o neoliberalismo e o liberalismo do Adam Smith. Porque o liberalismo, ele falava no estado mínimo possível, tá certo? Já o neoliberalismo, ele fala no estado menor. Qual seria essa real mudança no papel do Estado? Vamos colocar aqui do ladinho. Segundo o pensamento neoliberal, o Estado, ele perderia a capacidade de ser interventor. Então, perdendo a capacidade de intervenção, fazendo um xizão aqui em cima. E, ao invés de ser interventor, esse Estado, ele assumiria o papel de ser regulador. Não é a mesma coisa? Óbvio que não. Intervir é quando você tem alguém tomando as decisões. E isso o Estado tinha o poder até o neoliberalismo. O Estado que é regulador é basicamente aquele Estado que vai estabelecer as regras.
E as regras, vão haver um conjunto de regras, e dentro delas, as empresas têm liberdade para atuar. Eu sempre dou o seguinte exemplo em sala de aula. Como é que seria o Ivan professor regulador? É como se eu chegasse em sala e dissesse o seguinte, ó, galera, na minha aula pode 3 coisas. Anotar, filmar ou dormir. Eu estabeleci regras. Se um aluno resolvesse pegar o celular para gravar a aula, tudo bem? Ótimo. Beleza, ele está dentro das regras. Se o aluno resolvesse dormir, beleza, ele está dentro. É o aluno quem escolhe. Então, eu estabeleço as regras e o aluno vai determinar qual o caminho que ele vai seguir. Isso é a proposta neoliberal, tá bom? Dentro dessa mudança do papel do Estado, viriam mudanças anexas. Eu vou destacar 3 para vocês. A primeira delas, a partir do momento que o Estado ele perde a capacidade de intervenção, então ele inicia uma política de privatizações. Aí, Ivan, como assim? Mano, se o Estado ele era interventor, ele mandava, inclusive, nas empresas. Tanto que existiam as estatais. Consegue me entender? Beleza. Quando o Estado ele não precisa mais ter esse papel de intervenção, e agora só regulação, ele não tem mais por que manter grandes empresas sob o seu controle. Privatiza. Vende. Beleza? Isso que aconteceu com a Vale, isso que aconteceu com a Companhia Siderúrgica Nacional. A Petrobras virou uma empresa de capital misto, embora o Estado ainda tenha maior participação, entendeu? Tá. Além da política de privatização, cuidado com esse termo. Desregulação. Eu vou colocar melhor. Desregulamentação de leis trabalhistas. Sabe o que é isso? Desregulamentar, cuidado que é um termo que aparece muito em prova, tá? Desregulamentar é você reduzir as regras. É você reduzir a lei, a força da lei. Então, assim, se eu quero regulamentar alguma coisa, eu quero estabelecer regras para aquilo. Se eu quero desregulamentar, eu vou afrouxar as regras. Deu para entender? Falar de um tema polêmico. Tem muita gente que interpreta errado. E, na verdade, quem interpreta errado, ou porque não estuda, ou porque lê fontes tendenciosas. Tá? Acho que vocês estão acompanhando que vem tendo todo um debate sobre a ideia da regulamentação das redes sociais. Né? Na verdade, também se fala na ideia da regulamentação da mídia. Para a gente não entrar muito nesse debate, porque ele é um debate que ainda está sendo discutido mesmo, mas tem muita gente que fala que isso é censura. Cara, eu não sei se tu concorda comigo, mas as redes sociais, elas precisam de regras claras. E se você parar para pensar, quem estabelece a regra para uma rede social é a empresa. Então, quem estabelece a regra para o Instagram é o próprio Instagram. Então, o que o Instagram quiser tornar lei e regra para o usuário, o Instagram que determina. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos trazer para a vida? Na prática, seria assim. Eu e Ivan tenho uma empresa de educação. É como se eu, dentro da minha empresa de educação, eu mesmo criasse as minhas regras. Então, bora imaginar que, se é por isso, eu posso chegar e dizer assim, olha, pode todo mundo andar de biquíni aqui dentro da escola. Entende? Então, se você pegar as escolas, elas têm que seguir uma regulamentação que quem vai estabelecer é o governo. O governo estabelece as regras. Então, por exemplo, toda escola é fiscalizada, toda escola tem que ter capacidade de autofinanciamento. Então, uma escola não pode simplesmente chegar em abrir e falar, olha, galera, fale, tchau. Não, ela tem que ter capacidade, pelo menos para terminar aquele ano, para não prejudicar os alunos. Entendeu? Então, tu precisa de regras. E essas regras, quem tem que criar é o Estado. Vocês conseguem me entender? Por exemplo, olha para o Twitter, né? O Twitter tem muita imoralidade, cara. Muita. Assim, já vi coisas em tweets absurdas, mas que a regra que o Twitter implanta permite. Você está entendendo? Mas aquilo pode ser ofensivo para tua irmãzinha, para o teu irmãozinho de 5, 6, 7 anos, 8 anos. Você está entendendo? Então, é daí que vem a ideia de regulamentar.
Só que, obviamente, as empresas, elas patrocinam coisas, sei lá, canais, YouTubers, né, Instagrams, enfim, pessoas para irem dizer que isso é censura. Porque elas não querem que o Estado imponha para elas as regras, elas querem fazer as suas regras. Já pensou? É como se na vida tu quisesse criar tuas regras dentro e vivendo em uma sociedade. Tu tá entendendo? Então, meio que a ideia de regulamentar é a ideia de você amarrar um conjunto de regras e lá dentro as empresas vão atuar livremente. A desregulamentação é você afrouxar essas regras. Tu tá entendendo? Então, se você perceber, as leis trabalhistas, elas são leis que estão cada vez mais frágeis. Tanto que o Brasil mesmo aprovou a lei de terceirização, que é uma lei que amplifica a possibilidade de alguém trabalhar em uma empresa, mas não ter um regime CLT de trabalho, e sim ter um regime amarrado por um contrato. E aí aquela pessoa não tem direito trabalhista, 10º, férias, por aí vai, tá bom? E o terceiro elemento que marca aí o neoliberalismo principal é a redução de gastos públicos, beleza? Essa redução de gastos públicos, em grande parte, eles acabam sendo gastos sociais, infelizmente. Entendeu? Então, o que os neoliberais defendem é que o Estado ele não pode ser gigante, ele precisa ser um Estado mais enxuto. E, para isso, ele teria que reduzir gastos públicos, entende? É aí que a maioria daquelas pessoas que defendem o neoliberalismo, que muitas das vezes caem num discurso de meritocracia, eles dizem, você não pode depender do Estado, porque você tem que correr atrás, se você correr atrás, se você estudar, se você, enfim, você vai conseguir vencer na vida. Cara, eu concordo. Eu, em parte, acho que se você correr atrás dos seus sonhos, e se você tiver garra, se você tiver disciplina, você vai conseguir. Mas é obrigação do Estado da educação. E nem todo mundo tem condições de ter uma educação de qualidade, porque a educação pública ela não tem a qualidade, em sua maioria, que garanta ao aluno poder concorrer com a maioria de vocês, que tem uma educação de qualidade, entendeu? Então, por isso o neoliberalismo vem sendo bastante criticado. Então, queridos, se a gente voltar para a questão, ele quer um elemento que causou a crise associado ao neoliberalismo. Redução de lei ambiental. Bom, isso está errado porque não se trata de uma crise ambiental no contexto da questão. Ampliar garantia trabalhista é o contrário. O neoliberalismo, ele piora as garantias porque ele desregulamenta as relações de trabalho. Vai lá, estímulo à competição entre as empresas. Tá, mas vamos lá. O neoliberalismo, ele fala na ideia da livre concorrência. Beleza, eu entendo. Mas não é isso que está evidenciado pela crise. Na verdade, a concorrência entre as empresas, ela até ajuda o mercado a ter um dinamismo maior. Ela até configura um crescimento. Porque qual é um elemento de competição às empresas? É você ofertar um serviço bom, um produto bom e mais barato, mais acessível, não é? Então, isso é até bom para o consumidor. Não é o cenário que está se tratando no texto. Então, essa questão de competição às empresas não se aplica ao contexto da crise, bem aqui, ó. Não entra nesse contexto. Reforço da livre circulação de mercadorias. Reforçar a livre circulação de mercadorias é o mesmo elemento, é uma característica do neoliberalismo, mas acaba caindo na mesma regra da letra C. Se você tem livre concorrência, se você tem livre circulação de mercadoria, você acaba estimulando a economia a se desenvolver mais. E aqui a questão está falando de um contexto de crise. Então, a resposta certa só pode ser a alternativa a ideia da redução da intervenção do Estado. O que muita gente fala? Que se o Estado estivesse regulando melhor, não teria tanta gente se endividado. Entendeu? Ou seja, quando o Estado enfraquece, ele acaba deixando a economia muito solta. E se você parar para pensar, a crise de 29, que foi uma crise de superprodução, ela está atrelada à ideia de você lá, à época, ter tido um Estado mínimo, que é a ideia do Estado liberal. Aí, por isso, o Estado precisou mudar sua postura, e lá nos Estados Unidos, esse Estado mais interventor, mais presente, ele é um Estado que a gente vai chamar de keynesiano. Tá bom? Queridos, está aí a terceira questão. Quem quiser fazer logo o print da questãozinha, mete ficha aí, tá? E deixa eu colocar aqui do ladinho, tá? Aqui do ladinho, a anotação para você tirar o print. Tá beleza? Ok? Tá aí, galera. Então, essa questãozinha aí
foi a questãozinha que eu também separei. Cara, no geral, eu havia, né, separado aqui para gente 10 questões, 10. E a gente já está aí com mais de 1 hora. Eu acho que quando a gente faz o online, ele é legal, né, garante o conforto da gente estar em casa assistindo, mas, por outro lado, rapidamente se torna mais cansativo. Então, bora fazer o seguinte, eu vou parar aqui nessa questão, eu vou mandar para ti aqui no chat agora alguns links, lá vão ter as outras questões, elas não têm gabarito, tá bom? E aí a gente vai combinar um dia para a gente fazer a parte 2 dessa live. E aí, nessa parte 2, a gente comenta as questões que vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Deixa, então, eu interromper aqui o compartilhamento. Vamos lá, eu vou aqui no chat, tá bom? Deixa eu colocar aqui o chat para todos. Vamos lá, que eu já coloquei aqui. Seguinte, eu vou primeiro passar para vocês o link do material na forma de PDF. Tá aqui, ó. Tá bom? Então, isso que eu passei para ti é o material, tá em PDF, beleza? Tem essas 3 primeiras questões, tá exatamente na ordem, tá bom? E aí, tem as outras 7, você vai baixar e você vai resolver, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês agora. Eu criei uma sala de aula no Classroom. Lá, tu vai entrar e tu vai solicitar o teu acesso. Tá aí, ó, Classroom. Lá, eu vou colocar a gravação dessa aula, se quiser reassistir, tá bom? Pode indicar para os teus amigos também. E, além da gravação da aula, lá eu vou colocar também materiais, assim, outros materiais. Bora usar essa sala de aula para a gente estar norteando esses eventos online que a gente vai fazendo, tá bom? E, antes de eu terminar, deixa eu contar para vocês uma novidade. Na verdade, eu tenho 3 novidades para contar. A primeira, eu já delineei legal. Eu vou montar uma turminha online para revisão para a prova da FAMAS. Na verdade, essas provas de medicina que acontecem no meio do ano, todas elas têm um conteúdo parecido. Então, vai ter uma turminha online. Para essa turminha rolar, ela vai ser mais ou menos nesse formato, só que com conteúdo e tal, material com resumo, com exercício, tudo bem organizado. Vão ser 4 encontros, tá bom? Eu vou lançar hoje no Instagram. Se tu conhecer alguém que quer fazer esse tipo de prova, FAMAS, Unicelma, né? Enfim, aí tu pode indicar e tal, vai até me ajudar bastante, tá bom? Vão ser 4 encontros, 2 semana que vem e 2 na outra semana, que é o que antecede a prova, tá bom? Segundo ponto, eu vou lançar um curso nas férias, com 5 assuntos de geografia, que estão entre os 5 mais cobrados. Eu já estou gravando as aulas, vai ter bônus de 300 questões, de temas diversificados. Cada tema que eu vou trabalhar no curso nas férias vão ser 200 questões, então o curso nas férias, o meu que eu vou fazer são 500 questões. Vão ter 30 videoaulas gravadas e a gente vai fazer também encontros online privado para a gente resolver questão, fazer tudo bacana, tá? Vai ser na primeira semana de julho, eu vou também anunciar isso para vocês, e aí quem quiser participar vai estar bem acessível, vai estar num valor bem legal, tá bom? E a terceira coisa é para o segundo semestre, a gente vai criar o Acelera Geografia, o Acelera Geo. Vai ser um intensivo de geografia com base em resolução de questões para a gente poder fazer a nossa revisão com os 10 assuntos mais cobrados em provas. E aí, nos 10 assuntos, tem litosfera, tem atmosfera, questões de cartografia, enfim, tá bom? Aí eu vou lançando esses projetos, mas de antemão eu já estou adiantando aí para quem esteve aqui comigo presente, tá bom? O Acelera Gel, ele também vai ser, todos os projetos vão ser online. Por quê? Porque com online, eu sei que você já tem a vida toda, né, na regra ali, pô, segunda tem que fazer isso, terça, quarta, quinta. Então, o online, ele possibilita, eu vou gravar, e aí, se de repente tu tiver, eu estou com a minha semana muito comprometida, então vou deixar para assistir aos sábados. Aí vai estar lá gravadinho, tudo bonitinho. Quem puder assistir online, também ao vivo, vai poder assistir, tá bom? Vai ser tudo online. Valeu, galera? Vou deixar aqui para vocês meu WhatsApp. Se quiserem tirar alguma dúvida, eu demoro, mas eu sempre respondo, tá? Tá aqui meu WhatsApp. Se alguém tiver interesse aí, se alguém quiser
Pô, Ivan, tem os amigos e tal, me manda a tua arte aí para a FAMAS, alguma coisa que eu vou encaminhar, puderem me ajudar, eu agradeço muito, tá bom? Queridos, espero ter ajudado, falamos de bastante coisa, e aí a gente vai marcar o momento 2 para a gente terminar essa nossa aula, o material já está disponível para vocês. Valeu? Muito obrigado, valeu, que bom que vocês gostaram, estamos juntos sempre, tá bom? Valeu, grande Vitória, valeu todo mundo. Não esqueçam, vai ter a parte 2, essa vai estar gravada no Classroom que eu mandei para vocês. Beijão, queridos. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.